Nós te adoramos, Deus, nesse lugar. Queremos entregar toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, Pai. Tua igreja reunida nesse lugar, Pai, que nós tenhamos liberdade nesse lugar, em nome de Jesus. Que você, meu irmão, que chegou nesse lugar, você que está ouvindo essa gravação também, que você possa ter experiências tremendas com o Senhor, que você possa ter liberdade para adorar o Senhor, que você possa abrir seu coração, quebrantar-se diante do Senhor, para que a sua adoração seja livre. Então abra o seu coração. Nesse momento você pode entregar-se ao Senhor. Comece a fazer uma oração de entrega, de agradecimento, de adoração. Senhor, o Senhor é todo poderoso. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu me rendo aos Teus pés. Quero mais de Ti. Preciso de Ti, Senhor. Começa com uma oração de entrega, de adoração nesse lugar, em nome de Jesus. Então erga sua voz. Fale com o Senhor. Esse é o começo da adoração, não é o começo da música, mas é quando você abre a sua boca e começa a dizer palavras, frases de adoração ao Senhor. Quando você faz uma oração sincera, uma adoração sincera. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Teu nome e nós Te adoramos, Deus. Nós Te adoramos com as nossas canções, nós Te adoramos com os nossos instrumentos, notas, mas nós Te adoramos com as nossas vidas, que é o mais importante, com o nosso coração, com o nosso espírito nesse lugar, com o nosso corpo, Senhor. Recebe a nossa adoração, que o Senhor seja entronizado no louvor do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, porque Tu és o único digno, é o único digno de toda adoração, de todo louvor, para sempre, para sempre. Aleluia, aleluia. Cantarei Teus louvores pra Tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei Tua história pra Tua glória. Enquanto eu viver, sou Teu. Cada instante da Tua glória, todo tempo louvarei. Pela Tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-Te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar, és um Deus que satisfaz. Cantarei Teus louvores pra Tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei Tua história pra Tua glória. Enquanto eu viver, sou Teu. Cada instante da Tua glória, todo tempo louvarei. Pela Tua graça eu viverei. E nas batidas do meu peito querem conhecer-Te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar, és um Deus que satisfaz. Cantarei Teus louvores pra Tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei Tua história pra Tua glória. Enquanto eu viver, sou Teu. Vivo para Te louvar, o Teu nome exaltar. Quero Teu amor irradiar. Eu vivo para Te louvar, o Teu nome exaltar. Quero Teu amor irradiar. Cantarei Teus louvores pra Tua glória
viver, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu, sou teu, somos teus, Senhor, somos teus, Pai. Somos teus, Deus. Nos entregamos mesmo nas suas mãos. A nossa vida é para te adorar, Deus. Santo, santo é o teu nome. Faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Pelas provas, pelas dores, vinho novo fará. Eu me prostro e me rendo. Vinho novo faz. Eu me rendo. Eu me entrego em suas mãos, o seu cuidado. eu não preciso entender. Não preciso entender pra confiar. Faz em Senhor, faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, Faz de mim teu vaso, faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de e mim. nada eu tenho aqui, Nada eu tenho, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Já vinho novo, já vinho novo, há novas forças, a esperança.
pois teu novo fogo arde em mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidar. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho, tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz. Deus, vinho novo, Deus, vinho novo, faz. Mais uma vez, Deus, vinho novo, Deus, vinho novo, faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, enxuga o passado, pois teu novo fogo arde em mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O teu reino chegou, enche o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Vamos cantar só as vozes. Onde há vinho novo, onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixa o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Mais uma vez. Onde há vinho novo, onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixa o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Deixa o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Deixa o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. vestido em majestade.
em sua voz. E tão grande tu és, e tu és tão grande, Deus. Todos verão que grande, tão grande é o nosso Deus. Rei do universo, Rei do universo, o tempo está em tuas mãos, o início e o fim, o início e o fim. Majestoso Deus, Pai, Filho e Espírito, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Grande tu és tão grande, Deus. Todos verão que grande, tão grande é nosso Deus. Nome sobre todo nome, tu és o Rei da minha vida. Meu coração sempre cantará, grande é o nosso Deus. nome sobre todo nome. O nome sobre todo nome. Tu és o Rei da minha vida. Meu coração sempre cantará, grande é o nosso Deus. Tão grande tu és tão grande, Deus. Todos verão que grande, tão grande é o nosso Deus. Tão grande tu és tão grande, Deus. Todos verão que grande, tão grande é o nosso Deus. Grande Deus, tu és, Senhor. Tão grande tu és tão grande, Deus. Todos verão que Grande é o nosso Deus. O nome sobre todo nome, só as vozes declaram. O nome sobre todo nome. Tu és o Rei da minha vida. Meu coração sempre cantará, grande é o nosso Deus. O nome sobre todo nome, o nome sobre todo nome. Tu és o Rei da minha vida. Meu coração sempre cantará, grande é o nosso Deus. Declaramos, Senhor, Tu és o Rei da nossa vida. E o Seu nome está acima de todo nome. O Seu nome está acima de todo nome. Por isso declaramos: grande é o Senhor.
em todo o tempo. Ó Deus, que o teu nome seja visto, que a tua grandeza seja vista e o teu nome seja engrandecido, Senhor. Te damos honra, glória, louvor e adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amados? Diga comigo: grande é o Senhor e muito digno de ser exaltado. Aleluia, aleluia. Vamos sentar, por favor, tome o seu assento. Grande é o Senhor, aleluia. Senhor, nós queremos te adorar também, não apenas com as nossas canções, com os nossos dízimos, ofertas missionárias. Obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus que faz coisas excepcionais quando nós entregamos não apenas as nossas finanças, mas quando o nosso coração, a nossa vida é trazida ao teu altar. Multiplica mesmo, Senhor, para que de alguma forma isso flua, suba, cresça, aumente, multiplique, Senhor Deus, ações, serviços, ó Deus, para tocar e abençoar gerações. Nós te pedimos, abençoa teu povo, abençoa teus filhos, aqueles que têm semeado, que possam colher também com abundância, em nome de Jesus. Aleluia. Kevin, eu preciso um pouco mais de retorno, querido, ainda está muito, muito fraquinho, por favor. Aleluia. Queridos, eu creio que esse recado, eu poderia até dizer, esse recado é até desnecessário, mas todo final de semana a gente está enfatizando, liberando nas células, né, um convite para que dia 5 você não falte de jeito nenhum. Graças a Deus você não tem faltado, né? Mas dia 5 nós queremos ouvir uma palavra ungida, né? Pastor Sebastião, da igreja de Vinhedo, em Dourados. Ele vai estar ministrando uma palavra do coração de Deus, né? Um homem de Deus. Fazemos parte da mesma estrutura, do mesmo vínculo dentro do MFI. E é um homem que tem feito diferença naquela cidade. Eu creio que vocês vão ser muito abençoados pela vida dele. Na semana seguinte, dia 12, né? dia 11, na verdade, vai ter uma programação para os jovens, né, com o pastor Alessander, da comunidade Casa do Pai, de Araçatuba. Também é um homem que dispensa comentários, até porque a igreja conhece demais esse homem, né, veio em 2 conferências aqui. Assim, é um homem muito ungido por Deus. E no dia 12 ele permanecerá para ministrar a igreja. Amém, queridos? Está na sua agenda já ou não? Sim ou não? Aleluia, graças a Deus. Amados, abra comigo o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 2. Quero compartilhar uma palavra, um texto. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 36. Eu quero conversar com vocês a respeito de uma história de superação. Lucas capítulo 2, versículo 36, enquanto eu estou ministrando aqui para vocês, eu estou tentando me superar sem o óculos, olhando para a Bíblia, né? Assim, naquela oração, falando: Senhor, faz um milagre aqui, né? Que eu consiga enxergar sem o óculos. Aleluia, aleluia, amém? Todos acharam o texto? Tranquilo? Então acompanhe, por favor, versículo 36, diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém, amados? Aleluia. Eu vejo alguns pais com os filhos, com as crianças aí, né? Eu não posso deixar de dar uma palavra aos pais. Nós estamos nos reorganizando, né? Tomando algumas medidas para o retorno, né, de todas as atividades da igreja. Sábado próximo passado nós tivemos um treinamento da Casa de Paz. A igreja vai retomar a Casa de Paz. É algo tremendo, muito tremendo mesmo. Eu creio que é uma estratégia para abençoar vidas, famílias, e com
com essas ações, né, com a retomada dos cultos, nós cremos que muitos cursos e outras atividades retornarão ao normal dentro daquilo que nós concebemos dessa nova normalidade, com toda a segurança, lógico, né? Nós não seremos afoitos, precipitados, a ponto de expor ninguém. Amém? Então, pais, nós estamos preparando as salas, né, adequando, ajustando as salas para que as crianças também tenham a possibilidade de ter as suas atividades, né, tanto as atividades recreativas como as atividades de ensino. Pedimos apenas um pouco da sua compreensão, né, para não fazermos alguma coisa de maneira afoitada, né? Tudo bem? De maneira precipitada. Queridos, eu gosto muito de histórias, ou das histórias de superação. Quantos gostam? Eu gosto demais de ouvir histórias de superação e de ler a respeito de pessoas que, de alguma forma, eles conseguiram transpor alguma situação. É lindo, eu mesmo coleciono várias histórias de pessoas que eu conheci, algumas que eu não conheci, que não são apenas relatos de livros históricos, mas de pessoas que estão vivendo no nosso cotidiano, pessoas próximas ou não, pessoas que conseguiram dar um sobressalto, né? Pessoas que de uma aparente tragédia, derrota, situação assim complicada, elas conseguiram encontrar graça, força da parte de Deus e se superaram. E são um exemplo, caminham como um verdadeiro exemplo de vida. Eu amo ler essas histórias. E quando eu leio a Bíblia, os meus olhos ficam assim atentos, né? Procurando, vendo essas histórias, percebendo essas histórias de superação. Especialmente, principalmente por saber que o Espírito Santo, queridos, o Espírito Santo, ele é especialista em levantar pessoas, ele é especialista em pegar situações e pessoas que foram implodidas por alguma tragédia, por alguma situação na vida e levantar novamente essa pessoa, levantar novamente essa família, levantar novamente essa casa. Um projeto destruído ele levanta, desde que nós nos sujeitamos à ação do Espírito Santo. Amém? Amém, queridos? Aleluia. E eu sei que essa palavra vai ser assim muito abençoadora na sua vida, a partir do momento que nós abrirmos o nosso coração, para que o Espírito Santo segrede, né, e nos dê a revelação, porque do contrário, eu vou pregar, eu vou me esforçar, eu vou dar o meu melhor para tentar comunicar isso, mas a palavra de um homem, ela só tem eficácia, valor, se o Espírito Santo estiver encontrando, ou ele encontrar um coração aberto, não, alguém assim sedento, desejoso, por receber o vinho novo que nós cantamos. Se o meu coração estiver fechado, se meu coração estiver travado, vai adiantar? A verdade do Senhor vem, bate e... adianta nada, né? Faz assim com a sua mão e seja profético e fala assim: Espírito Santo, eu desejo mais da revelação, do conhecimento, da graça, do entendimento. O conselho divino venha sobre mim, para que eu viva realidades maiores e melhores. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Teve um amém efusivo aí, é isso aí mesmo, amém, né? Aleluia. Nós começamos a superar a partir das nossas respostas, né? Quando eu falo assim, amém, né? Tem algumas pessoas que falam, amém. É um amém forte com fé, né? De alguém que já recebeu, amém? Aleluia. Queridos, quando olhamos para a história de Ana, essa história que nós compartilhamos, lemos com vocês, nós aprendemos que essa história é uma história de superação. É um texto pequeno, são 3 versículos apenas, mas eles revelam uma história de superação tão tremenda. Essa mulher passou por uma situação delicada, complicada, mas ela conseguiu se superar. Dentro desse texto nós encontramos essa realidade.
Eu aprendo com Ana, quando olho para esses 3 versículos apenas, dessa mulher que nós não temos tanta informação, e a Bíblia não fala, não revela tanta coisa sobre Ana. Mas eu aprendo com Ana que é possível, diga comigo, é possível conhecer o Senhor, viver as realidades de Deus em todo o tempo. Nunca é tarde demais para viver os projetos de Deus, para viver os mistérios de Deus, para entender realidades superiores. Amém, queridos? Nunca é tarde demais. Eu olho para a vida de Ana e eu fico assim inspirado, empolgado, porque a história de Ana fala de uma mulher que tinha 84 anos de idade. É muito tempo, sim ou não? Gente, é muito tempo, né? Para alguns de vocês aí, jovens, começando a sua história, estão em plena adolescência, juventude, você fala, meu Deus do céu, é muita coisa. Para alguns, né, alguns que já estão batendo a porta aí dos seus 70, né, chegando, se avizinhando aos 60, 70, você fala assim, não é tanta coisa não. Gente, 84 anos, vividos na casa do Senhor, vividos na presença do Senhor. 84 anos, diz a palavra do Senhor, que essa mulher servia ao Senhor, noite e dia, não saía do templo, não tirava os pés, não tirou os pés do templo, servindo ao Senhor, com o seu jejum, com a sua oração. Era uma mulher pronta, era uma mulher que estava ali, né, junto. Se alguma coisa fosse acontecer, estivesse acontecendo, aconteceria a partir do templo. Ela estava ali no lugar do acontecimento. Eu consigo aprender que nunca é tarde para viver, conhecer e ter revelações maiores de Deus. Sabe, queridos, nós convivemos às vezes com gerações diferentes, e aí nós temos a oportunidade de convivermos com várias gerações convivendo, né, no mesmo lugar, às vezes dentro de uma casa, dentro de uma igreja, né, dentro de outras organizações, e às vezes você percebe gente nova, tão cansada, você percebe pessoas começando a sua história, a sua vida, e eles não querem assim conhecer as verdades de Deus a seu respeito, os projetos e propósitos do Senhor para a sua vida, porque eles acreditam que é muito cedo ainda. Não é o momento, porque esse é o momento de você, sei lá, conhecer tantas coisas que a vida oferece. Algumas são legítimas, lógico, se você tem oportunidade de viajar, faça isso, é uma maravilha. Não, vá, viaje, conheça, se divirta. Não é pecado, amém? Ok? Não é pecado. Se divirta, conheça, tem lugares lindos pelo mundo afora. Se você tiver a oportunidade, faça isso. Mas tem pessoas que acreditam que esse é o único momento da sua história, é a chamada de Deus para a sua vida. Pastor, Deus me chamou para ser assim um turista nas nações, nos lugares turísticos. Não! Deus te chamou para você ser um cristão integral, em todo lugar, em qualquer lugar. Né? Você tá na sua cidade, né? Dentro do seu contexto local, seja um cristão inteiro e íntegro na presença do Senhor. O Senhor abriu uma porta para que você viaje, conheça algum lugar, seja inteiro, se divirta, aproveite, exale o bom perfume de Jesus ali naquele lugar também. Pastor, não é cedo demais, eu não sou novo demais. Alguns até acreditam que são novos demais, outros estão assim tão cansados e falam assim, pastor, eu já servi tanto ao Senhor na minha vida, na minha história, assim, desde pequeno, desde a mais tenra idade, nas escolas bíblicas dominicais, nos cursos, nos retiros, pastor, eu já estou assim com mais de 30 anos de idade, servindo ao Senhor, eu acho que eu estou, pastor, tem aposentadoria na vida cristã? Deixa eu dar uma informação para vocês, tem aposentadoria não, amém? Não, esquece esse negócio de aposentadoria. Ana, essa mulher que superou 84 anos de idade, cansada, não, em pleno vigor, aborrecida da vida, não, animada, perdeu as esperanças, os projetos, os sonhos de jeito nenhum. Ela estava ali, nós vamos olhar no decorrer do texto, aguardando revelações maiores de Deus.
na expectativa de que Deus falaria mais, cheia do Espírito Santo, vivendo na presença do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo de Deus, 84 anos servindo. Pastor, mas e a questão da saúde dessa mulher, será que não era delicada? Eu acredito que sim, não era uma mulher de 30 anos, mas 84 anos jejuando ainda na presença do Senhor. Meu Deus, isso aqui é viver, o resto é conversa, isso aqui é pagar um preço na presença do Senhor, o resto é fichinha, o resto é um esboço, queridos. Eu aprendo com essa mulher que nunca é tarde demais. Eu olho para a vida dessa mulher e falo, meu Deus, ela se superou. E quando eu olho para a história dela e para a idade dela, eu lembro de uma promessa do Senhor, liberada sobre nós, liberada sobre aquele que crê. E foi assim profetizada por Davi, Salmos, ele diz assim que o justo florescerá como a palmeira. O justo, diz a palavra do Senhor, Salmos 86, diz o texto lá em Salmos 86, que ele não apenas florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, mas há algo no versículo 86 que diz assim que ainda na velhice, ainda dará frutos. Uau! Promessa de Deus para a sua e para a minha vida. Espírito Santo falando pela boca de Davi, o justo, esse cara vai crescer como uma palmeira, e a palmeira é uma coisa linda, você vê, cresce altaneiramente, aquela coisa linda, você passa em frente a uma palmeira, não é um pé de samambaia, que passa despercebido, aquele negócio chama atenção, as aves, né, aqui na nossa cidade é uma maravilha, as araras, né, quando vem uma palmeira é uma festa, elas se aninham, e aquele barulho, aquela coisa toda, que coisa linda. O salmista Davi disse, ainda na velhice, esse justo vai produzir frutos, aleluia, 70 anos de idade, enfado, bico de papagaio, unha encravada, reumatismo, não, produzindo frutos, cansado, encurvado, não, produzindo frutos, abrindo a boca e liberando profecias do Senhor, abrindo a boca e liberando, transferindo graça da parte de Deus, conselho, podendo acolher pessoas para liberar uma palavra de fé, de esperança, de vida, de poder. Isso é promessa de Deus, querida. Essa mulher está debaixo dessa palavra e dessa promessa. Ela recebeu o conselho do Espírito Santo liberado pela boca de Davi e está produzindo fruto, está ali, 84 anos, que superação, verdade ou não? Que superação, queridos. E quando você entende nessa palavra, esse lugar não era apenas para Ana, fala assim, é para mim também, é para a vida de todo aquele que crê, amém? Quantos creem? Aleluia. Eu vou perguntar de novo, né? Quantos creem? Amém, amados, aleluia, aleluia. Vamos nos superar também na nossa adoração e nas nossas respostas, amém? Aleluia, aleluia. Quando você for provocado por uma promessa de Deus, você estiver recebendo, você entender que o negócio é com você, pega logo, não deixa escapar não, senão o teu irmão, a tua irmã que está aí do seu ladinho foi mais rápido, esperto que você, ele vai dar um amém mais efusivo, o negócio vai para ele. Ele vai pegar tudo, então seja rápido. Liberou a promessa, liberou uma palavra, opa, o Espírito Santo está falando comigo, pega logo, né? Glória a Deus, já bota a mão ali e fala assim, é para mim, né? Aleluia, seja rápido, já guardei aqui. Mas eu consigo aprender com a história de Ana, essa profetisa também, queridos, e com ela nós aprendemos que os imprevistos da vida, fala assim comigo, os imprevistos da vida, não podem marcar o nosso destino. Os imprevistos da vida não podem marcar o nosso destino, ou seja, dê um novo enredo à história da sua vida. Dê um novo enredo para a história da sua vida, queridos. Quando você olha para a história de Ana, 3 versículos apenas, você vai perceber que o seu curto casamento durou quanto tempo? Quanto tempo? 7 anos, ou seja, ela estava começando a lua de mel.
na verdade, o primeiro ciclo da lua de mel, 7 anos. Ela iria passar para os outros ciclos da lua de mel, e foi interrompido ali 7 anos. 7 anos, cá entre nós, só para você que veio, né? Para o amado e amada que está nos ouvindo, nos ouvirá depois. Queridos, é verdade ou não que os casais constroem muitos sonhos e projetos juntos? Verdade ou não? Né? Só para deixar o salzinho na boca daqueles que estão se preparando, né? Aqueles que, nós temos alguns solteiros no nosso meio, estão a caminho, todos eles vão receber a bênção do Senhor, amém? Aleluia, né? Os varões, homens de Deus, pode ficar na oração, vai para a oração, vai para o jejum. Deus tem, assim, uma menina legal, né? Uma mulher de Deus para a sua vida, amém? Né? As jovens, Deus tem um homem no sentido verdadeiro, né? Homem que se garante. Deus tem um cara legal, reservado, que vai saber te honrar, abençoar a sua história, abençoar a sua vida, não vai te usar apenas como um objeto, não, vai saber abençoar e liberar a graça de Deus para a sua vida também. Fica na oração, creia no Senhor, Deus está nisso, amém, amados? Aleluia. Mas deu um novo enredo, porque essa mulher, ali no primeiro ciclo da sua lua de mel, foi interrompido pela morte do esposo. Aqueles sonhos e os projetos que eles construíram juntos, fez assim, de repente, 7 anos depois, né, eu creio que ela tinha a lembrança daquele momento, como eles entraram debaixo da tenda para receber a bênção, né, debaixo da unção sacerdotal, onde o rabino chegou ali e falou, está na bênção, vai, cresça e multiplique, um monte de filho aí, né? Eu creio que ela estava lembrando, ela lembrava, né, com a memória muito viva daquele momento inicial, mas foi interrompido. Ela poderia culpar a Deus ou viver como muita gente vive, culpando a Deus, culpando todo mundo por essa mudança abrupta, trágica na sua história. Como que Deus permite? E a história de Ana poderia ser marcada não por uma superação, mas como uma história de tragédia, de lamento e de dor. Tem pessoas, né, que você conversa, o pouco que você conversa, você fala, meu Deus do céu, essa pessoa vive um drama. A história da vida dessa pessoa é um drama, porque você mal começa a conversar com essa pessoa, dá vontade de chorar. Vocês já conversaram com gente assim? Você começa a conversar com as pessoas, né? Com um homem, com uma mulher, ela começa a compartilhar algumas coisas da vida, você começa, assim, você vai se emocionando, dá vontade de pôr aquela pessoa no colo e falar, meu Deus, que dor, que lamento, que sofrimento, que sofrência, é um drama, e a pessoa não faz nada para mudar o enredo da sua história. Alguns de forma mais trágica, parece que a história da sua vida é um filme de terror, né? Quantos de vocês já assistiram um filme de terror, né? Conseguiram iniciar e terminar? Meu Deus do céu, né? Eu creio que filme inteiro, assim, eu conto nos dedos, não sei se eu consegui assistir 4, toda a minha história. O negócio é tenebroso, do início ao fim, você fica tenso assim, né? De repente surge alguma coisa, né? Você está assistindo, você dá um pulo de susto. Tem pessoas que vivem a sua história dessa forma. O enredo da sua história, da sua vida, é um filme de terror. Agora, queridos, deixa eu compartilhar algo com vocês. É interessante, mas essa história é muito comum, e ela se repete na vida de todos aqueles que são sujeitos, se submetem, se sujeitam a algumas histórias, algumas trágicas histórias. Essas pessoas, elas acabam, de alguma forma, elas acabam se apegando, eles criam um vínculo de apego a uma situação trágica, e elas não conseguem descolar, elas não conseguem levantar novos voos, porque sempre que tentam,
dar um outro passo, experimentar alguma coisa nova. É como se algo prendesse, estivesse aprisionando essa pessoa. É como se ela estivesse ligada a uma situação ruim, trágica do passado. E ela tenta dar um novo passo, mas quando ela tenta dar um novo passo, aquela situação é como se gritasse: ei, ainda estou aqui. Porque ela não consegue se superar pelas marcas que ainda ficaram. E elas acabam desistindo de dar um novo enredo à sua história e viver uma história de superação. Por quê? Porque elas estão apegadas, um vínculo afetivo as conduziu, né? Ou os conduziu, nos conduziu a viver e a remoer e ruminar uma determinada situação. Vocês já viram gente assim? Às vezes você vai para um aconselhamento, amigo conversando com um outro amigo, uma amiga conversando com uma amiga e vice-versa. Sempre tem aquele negócio, né? Sempre está ali presente. Você fala: meu Deus do céu, mas isso aconteceu quando? Isso aconteceu há 10 anos. Sim, aconteceu há 10 anos, mas já foi. Você está vivendo um outro tempo, é uma nova experiência. E com isso nós queremos dizer, queridos, que Ana ficou conhecida como Ana, a profetisa, e não como Ana amargurada, né? Ana, aquela que lamuriava o tempo todo, o dia todo, não. Ana, a profetisa. Eu creio que se nós pudéssemos convidar uma mulher dessa para dar uma palestra, ministrar uma palavra aqui na igreja, diríamos: Ana, compartilha a tua história de vida, como é que você conseguiu se superar, 7 anos apenas de casado, de repente você se viu sem o teu esposo, como é que foi reconstruir a tua história? Eu creio que ela diria: olha, 7 anos foram maravilhosos, um homem joia, compreensivo, legal, construímos tantos sonhos juntos, né? Mas assim, passou. O melhor de tudo foram os anos que vieram à frente, depois dos 7 anos de casado. Foram os melhores anos da minha história, servindo na casa do Senhor, tendo revelação de Deus, aprendendo, sendo fortalecido por Deus, nos momentos de luta, de dor, quando a saudade batia, eu corria para o coração de Deus, eu me apegava a Deus, eu me fortalecia em Deus, a minha esperança era renovada em Deus, e foi mais fácil, eu consegui transpor aquilo com tranquilidade. Hoje estou com 84 anos, diria Ana, não me arrependo nenhum dos só dias que eu passei na presença do Senhor. Uma história de superação. E eu finalizo essa palavra com vocês, queridos, agora olhando para um outro aspecto de Ana. Ana, diz a palavra do Senhor, que era viúva de 84 anos, não deixava o templo, mas adorava noite e dia. Queridos, com Ana nós aprendemos que para viver uma história de superação, fala assim comigo, para viver uma história de superação, é necessário deixar os mortos, para viver entre os vivos. É necessário deixar os mortos entre os mortos, e decidir viver com os vivos, querido. Amados, 84 anos, 7 anos apenas de casado, mas uma coisa a Ana fez. Ana decidiu deixar o seu esposo 7 anos, enterrado, sepultado. Ana, e o teu esposo? Está enterrado, morreu. Um dia vai ressuscitar, glória a Deus, todos nós ressuscitaremos, teremos destinos diferentes, mas todos nós ressuscitaremos. Alguns serão chamados pelo Senhor: vinde benditos do meu Pai. Há uma habitação, há um lugar que eu tenho separado, preparado para você, desde a fundação do mundo. Entre benditos do Pai, são as ovelhas do Senhor, gente que não deu coice, gente que se sujeitou, gente que permitiu ver a glória de Deus, gente que se gastou na presença do Senhor. Outros, aqueles que falam: não é bem assim, assim, tem tantas religiões no mundo, e tantas filosofias no mundo, nós precisamos ter um coração bom, um coração bondoso, respeitar as pessoas, amar as pessoas, pegar um pouco dali, um pouco de acolá, e cada um tem a sua responsabilidade, fazer a sua vida, ser um bom cidadão.
Esses que pensam dessa forma, né, e nós os respeitamos bastante, que desprezaram o sacrifício de Jesus, porque se houvesse bondade e misericórdia, se houvesse algum ato de justiça humano para salvar o homem, Deus teria poupado Jesus. Deus teria chamado Jesus de lado, o seu filho falou: filho, não entra nessa não, pode ficar tranquilo que os homens vão encontrar um caminho, uma oportunidade de crescer, de terem boas atitudes, boas ações, fica na sua, guarda aí, né? Fica na minha companhia, desfruta. Não houve, não havia possibilidade, jamais haverá. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, é necessário o sacrifício, o derramamento de Jesus, do sangue de Jesus foi necessário. Queridos, havia um pecado que o conduziria o homem ao inferno, lógico. O justo deveria morrer pelos injustos, para que a justiça de Deus cobrisse o homem. Fecha o parênteses aqui, esses aí não vão entrar para o gozo eterno do Senhor. Esses aí serão separados, terão outro destino, logicamente. Mas, amados, o que essa mulher entendeu é que ela poderia e só poderia viver uma história de superação se ela deixasse o seu marido, ex-marido, sepultado entre os mortos. Para viver uma história de superação, ela deveria dar passos em direção àquele que vive e reina para todo sempre. Qual foi a decisão dessa mulher? Meu marido morreu, 7 anos foram bons, maravilha, aleluia. Deixe-o enterrado, porque eu vou viver com aquele que vive, aquele que não teve início, não terá fim de dias. Aleluia, e por isso ela encontrou alegria, satisfação, ela encontrou destino, queridos, propósito, vivendo para o Senhor. 84 anos na presença do Senhor. Entrava sacerdote no seu turno, saía sacerdote do seu turno, entrava uma nova turma para servir. Estava ali Ana, servindo ao Senhor, com oração, com jejum, com devoção, com inteireza, com entrega, vivendo a presença do Senhor, adorando o Senhor, aleluia, confessando Cristo Jesus é Senhor, Ele virá, aleluia, diz a palavra do Senhor. E eu gosto tanto desse momento, né? Porque diz lá no versículo 38, e chegando naquela hora, dava graças, que hora? De Jesus, o Filho de Deus, o Eterno, entre nós, entre os homens, o início da revelação de Deus aos homens, da redenção, caminhando, ainda era criança, recém-nascido, mas ela no tempo, adorando, servindo ao Senhor com 84 anos, tendo a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a segredar para alguns homens, algumas mulheres, dizendo: ó, ele chegou. Esse que vocês esperam, esse Redentor que vocês estão aí aguardando, na oração, apegados na minha presença, aguardando por Ele, Ele chegou. É um bizu, é um segredo para você. Nunca é tarde para viver e receber os grandes milagres da revelação de Deus. Eu sei que alguns de vocês, talvez a grande maioria, está assim orando, esteja orando, clamando ao Senhor por uma superação. Talvez você esteja orando por alguma situação e falando assim: Senhor, eu quero viver uma história de superação. Eu já tentei tantas coisas, eu já fiz tantas coisas, mas eu não consigo, ainda não consegui me superar, ainda é algo que está me prendendo, eu não sei o que é. Sabe, amados, eu gosto tanto de histórias de superação. E uma das minhas preferidas, ao lado dessa história de Ana, é a história de um homem, um pescador chamado Pedro. Diz a palavra do Senhor que Pedro, seus amigos, passaram a noite inteira pescando. A noite inteira, lançando a rede de um lado, lançando a rede de outro, e nada de pescar. Eu não sei, eu fico especulando o coração, as conversas de Pedro e seus amigos ali naquela pescaria, a noite toda cansados, voltaram amanhecendo o dia, estavam de volta, né, à praia.
Eu fico imaginando eles conversando no retorno, não, um olhando para Pedro. Pedro, será que não é um momento de trocarmos de profissão? Esse negócio de pesca, o risco desse negócio é muito grande, você gasta noites inteiras pescando, jogando, é cansativo. Será que nós não deveríamos tentar uma outra profissão? Quem sabe cuidar de ovelhas, esse negócio é bom, é lucrativo, né? Tem até o Caixa 2, na época da Páscoa, aqui em Jerusalém, é aquela maravilha. A gente faz um negócio aqui com os sacerdotes, um bem bolado com eles, as nossas ovelhas vão sair rapidinho para o sacrifício. É melhor do que ficar pescando, lançando rede para um lado, para o outro. Olha o que dá. Eu fico imaginando o coração frustrado de Pedro e de seus amigos. De repente, Jesus se aproxima e diz: Pedro, lança a rede. Segue ao largo, ou seja, vão para águas mais profundas e lancem novamente a rede. Queridos, o texto não fala, o texto não detalha sobre isso aí, né, a reação emocional de Pedro diante daquela palavra de Jesus. Talvez Pedro, por uma fração de segundo, tivesse falado: meu Deus do céu, quem é esse homem? Não conhece a nossa realidade. Mas ele disse: Senhor, nós passamos a noite inteira tentando pescar, a noite inteira lançando a rede para tudo que é lado, aqui nada. Momento da superação, mas sob a tua palavra, nós lançaremos novamente as redes. Você pode se colocar em pé nesse momento? Às vezes nós não experimentamos uma história de superação, sabe por quê? Porque nós estamos insistindo em carregar, e carregamos tantas histórias de frustração, de tentativas, de dor, de sofrimento. Nós nunca enterramos os mortos, nós nunca deixamos os mortos entre os mortos. Nós queremos fazer algo novo e ter uma história de superação, carregando uma experiência negativa lá atrás, carregando uma emoção pesada, negativa, que nos veio de alguma situação, desdobramento de algo, assim, algo confuso, de uma carência não suprida. Eu fico pensando, tantas carências não supridas, abrem brechas no coração, na vida de pessoas, que acabam conduzindo essas pessoas a viver uma vida desajustada, e termina aquele desajuste, né, acaba arruinando, marcando profundamente, e essa pessoa, ela sabe disso, porque logo, ela vai ter que enfrentar a realidade. O problema não é enfrentar a realidade, o problema é que essa pessoa vai desejar, ansiar por viver uma vida de superação. O que ela não sabe é que se ela não tiver a graça de Deus para enterrar o morto, os mortos, as tentativas vãs e fracassadas de poder dizer: mas eu já pesquei tanto, eu já tentei tanto, pastor, o senhor não faz ideia, eu lancei a rede para a direita, para a esquerda, eu já fui ao largo, eu já fui ao raso, eu acho que não tem um único centímetro desse lago aqui que nós não tenhamos lançado a rede em nada, nenhum lambarizinho, para a gente voltar, né, e trazer como troféu, dizendo: ó, só peguei esse lambari, nem um lambari. Às vezes nós vamos ter que ter uma atitude como a de Pedro, de desistir dos nossos argumentos e falar: mas sob a tua palavra, Senhor, eu vou lançar novamente a rede. Superação é isso, é você se desarmar das tuas tentativas, é você se desarmar daquilo que você fez, não deu certo, e se abrir para algo novo de Deus.
sem os argumentos que geralmente nós carregamos para poder dizer: você não conhece a minha história, você não sabe da minha dor. Queridos, todos nós sabemos que cada um de nós carregamos tantas marcas, feridas e dores. A questão de Deus não é as dores, a questão de Deus não são os mortos, a questão de Deus não são as tragédias, a questão de Deus é levar, é conduzi-lo a uma vida de superação, é te conduzir para um lugar alto, queridos, onde aquela coisa frustrante, dolorida, doída, não te afeta, não provoca dor em você, não. Pelo contrário, você vai olhar e falar assim: eu aprendi com aquilo, mas eu decidi deixar os mortos entre os mortos e viver entre aquele que vive para todo sempre, o princípio e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega. É por isso que eu sirvo ao Senhor noite e dia, com oração, servindo. Eu oro mesmo, eu leio a Bíblia, eu clamo, eu busco as promessas de Deus noite e dia. Quanto tempo? Não sei. Uma vez um homem de Deus que me ajudou bastante na minha formação, no meu crescimento, ele me ensinou que eu deveria comer essa Bíblia, porque eu encontraria vida, conhecimento, conselho e graça de Deus. E eu fazia isso ano após ano. Terminava o ano, começava o ano e eu estou aqui comendo. Vocês não fazem ideia do que Deus já fez, já falou, das coisas loucas que já aconteceram. Eu sei que quando eu terminei a 20ª vez, a 20ª leitura da Bíblia, eu desisti de contar. Dali para frente, falei: não vou contar mais. Nunca parei de ler, de comer, fervorosamente. Você nunca aposenta, porque quando você caminha os lugares profundos em Deus, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 84 anos adorando, servindo ao Senhor, você fala: uau, que superação, meu Deus, aquela situação antiga, nem lembro, algumas coisas se perderam, aquela coisa desajustada, já foi, eu caminho, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas ficaram entre os mortos, já passaram, aleluia, é nova criatura, vive dia após dia em novidade de vida, superação, amados, superação. É esse o projeto de Deus, é esse o destino reservado, essa é a promessa do Senhor para a sua história, para a sua vida. Deus tem te chamado não para viver entre os mortos, mas entre os vivos. Dê glória ao Senhor, queridos. Levanta a tua adoração ao Senhor nesse momento, decida, resolva deixar os mortos entre os mortos e viver entre aqueles que vivem. Amém, amados. Aleluia, aleluia. Você pode tomar a tua decisão aí onde você está. Você pode falar isso para o Espírito Santo de Deus. Eu não posso falar por você, mas você pode dizer a Ele o que você decide nessa manhã. Qual é a tua decisão? Você vai continuar caminhando para os lugares novos, arrastando os mortos, aquela situação pesada, difícil, complicada, dolorida, que marcou, que feriu, que sangrou, ou você vai pegar aquela situação e falar assim: eu decido enterrar isso aqui para todo sempre. Daqui para frente, um tempo novo. Daqui para frente, uma nova experiência. Daqui para frente, um novo comportamento. Daqui para frente, uma nova atitude. Daqui para frente, nunca mais olharão para a minha vida e dirão: coitadinha, misericórdia, né? Miserável. Nunca mais, a minha vida nunca mais será um drama, nunca mais será um filme de terror, uma aventura com o Espírito Santo. Quando eu entrar, o Espírito Santo entrará comigo. Quando eu abrir a minha boca, o Espírito Santo
Santo que vive em mim, que habita em mim, que me selou para uma promessa eterna, ele será liberado, poder e graça de Deus será liberado. A minha casa será um lugar das eternas aventuras com o Espírito Santo, da companhia do Espírito Santo. Aleluia. Fecha os teus olhos por um momento, mas não feche o teu coração. Fecha os teus olhos por um momento e comece a falar com o Espírito Santo, dizendo: eu, Espírito Santo, eu fui marcado, destinado a viver a grandeza do Senhor, e nada mudará isso, nada poderá mudar essa grande aventura. Ana é mais uma que viveu essas aventuras de superação, essa história de superação. Juntamente com Ana, pode pôr meu nome aí, Senhor, porque eu viverei histórias maiores e melhores. Aleluia, Senhor, nós fomos destinados a isso, nós fomos marcados para isso, Senhor, para viver essas histórias de superação, no poder do Santo Espírito do Senhor, tomados pelo Teu Espírito, revestido do Teu Espírito, Senhor, com a mente do Senhor, ó Deus, com novos comportamentos, atitudes, com uma nova posição, com uma nova postura, com novos passos. Espírito Santo, tens liberdade para isso, para reescrever a minha história, não da minha forma, com a tua caneta, com a tua forma, nos teus livros. Desisto de lançar a rede de qualquer forma, desesperadamente como vinha lançando, de caminhar, de tentar afoitamente em lugares onde o Senhor nunca disse, nunca deu um direcionamento. Agora eu quero trazer quietude à minha alma, ao meu espírito, aguardando a revelação do Senhor, para agir, para caminhar, para me mover dentro dessa história, uma história sobrenatural de superação. Senhor, abençoa essa família, abençoa esse homem, abençoa esse jovem, essa mulher, ó Deus, que nessa manhã ouve a Tua palavra e está decidindo viver essa história, linda história de superação em todas as áreas, Senhor. Financeiramente, uma nova história na vida dessa família, desse homem, desse jovem, dessa mulher. Na vida emocional, Senhor, sem as tentativas, as vãs tentativas, uma nova história, Senhor. Na vida espiritual, uma nova, tremenda e poderosa história, cheia da graça, da revelação e do poder do Senhor. Espírito Santo, que a graça do Senhor, Teu amor, Espírito Santo, as consolações, as Tuas consolações venham sobre essa igreja, venham sobre essas famílias, sobre esses amados nesse lugar, sobre esse homem, sobre essa mulher que nos ouve, que ouvirá, Senhor, essa mensagem gravada, Senhor, que de alguma forma o Senhor possa comunicar e inspirá-los, ó Deus, e despertá-los para realidades maiores, e assim o Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, amém, aleluia. Só faz uma coisa antes de você sair desse lugar. Alguns estão perto uns dos outros por familiaridade, né? Tem mais segurança. Então seja a mão do Espírito Santo a abençoar essa pessoa, né? Toque na mão dessa pessoa, né? Segure assim, aperte a mão dela, fala assim: eu quero declarar uma vida sobrenatural e de superação sobre os teus passos, sobre a tua história, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Uma semana excelente de poder e graça da parte do Senhor. Deus os abençoe.